E aí, ex-alunos, bem-vindo a mais uma sexta-feira de aula de filosofia aqui com o professor Rafael Neri, certo? Hoje a gente vai falar de um momento da filosofia que é muito interessante. Aí você pode pensar, mas Rafa, qual foi as outras aulas? Pô, perdeu, velho? Dá uma olhada lá no nosso canal que você vai ver todas as aulas que a gente já teve, tá? Mas como eu sou uma pessoa legal, eu vou botar aqui no card a aula da semana passada que a gente falou do Aristóteles, né? Então, e hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar do momento final ali da filosofia grega, que é o que a gente considera como filosofia helenística. A gente vai falar um pouquinho dessas escolas helenísticas, suas características dentro do contexto histórico, beleza? Então fica ligado aí que depois da vinheta a gente começa a falar sobre isso. Então, galera, o que é que a gente pode falar da filosofia helenística? Primeiro, a gente tem que lembrar do nome helenismo, que é aquela característica que é o ensinar grego, né? Mas, Rafa, por que eu preciso ensinar o grego? Porque, pô, esse é o período onde a gente vai ter a maior expansão, tá, do território grego, com o Império Macedônico, principalmente esse período, o início ali da dominação do Alexandre, né? O Alexandre o Grande, ele vai expandir o norte da África, né? Vai entrar na Ásia, Mesopotâmia, então vai ser todo aquele território enorme. Então, por onde ele passa, ele vai levando, né, a cultura grega. Lembrar que mesmo que a Macedônia ela não seja em si inicialmente Grécia mesmo, né? O Alexandre ele teve um ensino grego, ele teve um ensino com Aristóteles, né? E o Alexandre ele vai expandir o seu território a partir disso. Essa expansão que é muito importante, né? Então, o Alexandre ele tinha uma dominação diferente. Ele não, vou invadir aqui, vou destruir tudo, pá, e tal, fazer. Não, vou tocar. Não. O Alexandre tem uma ideia, ok, eu quero dominar, mas eu quero ter menos problema possível para gerar. Porque quando você invade, destrói tudo, mata todo mundo, você tem que povoar, você tem que reconstruir, você tem que. Só de falar cansa. Imagine fazer. Né? Então, o Alexandre disse, pô, é mais simples, né? Eu ganhar, eu dominar e eu inserir essas pessoas dentro do meu aspecto cultural, né? Então, ele seria aquele governante o qual Aristóteles ele pensa com a prudência, né? Então ele vai lá, invadiu a terra, ganhou, conquistou, em vez de ele matar, ele chega assim pro cara e diz: olha, filho, tu tem duas opções bem simples, né? Ou a sua cidade, ela começa a fazer parte do meu império e responde a mim, trabalha pelas nossas leis, funciona com os nossos costumes. Vocês vão continuar podendo ter a cultura de vocês e tal, mas tem que ter a nossa cultura. Ou todo mundo morre. A resposta é fácil, né? É bem simples. O cara vai dizer: beleza, eu quero, eu aceito. Alexandre, você é foda, você é massa. Então a gente vai ter esse período de expansão muito grande, e nessa expansão, né, eu vou ter o ensinar grego. Por isso que esse período a gente chama de helenístico. Não é que a filosofia helenística é uma filosofia que vai expandindo o ensinamento grego. É só uma filosofia que está situada nesse momento helenístico, tá? Que seria esse período final do domínio grego no mundo, né? O que é que eu encontro ali dentro dessas, como é que eu posso dizer? Dentro dessas escolas helenísticas, né? A busca pelo conhecimento, como acontecia em todos os outros momentos? Não. Não é isso que a gente vai encontrar eita, que não vai sair. No período helenístico. A gente não vai ter aquela análise lá do Platão, do Aristóteles nessa busca. Aqui é outra ideia, é um pouco mais ontológica, olhando para o ser. É o bem-estar da alma. A gente vai dizer que esse período onde que as escolas elas estão preocupadas
em um ponto, que é o que, Rafa? Felicidade. A filosofia ela tem que ser para trazer felicidade, né? A gente pode dizer que essas filosofias, essas escolas helenísticas, elas são mais um ensinamento do modo de viver. Esse é o período que eu digo, olha, a filosofia agora virou autoajuda. Autoajuda, é totalmente autoajuda. Ela está ensinando como é que tu tem que viver para fazer e criar uma vida feliz. Então, por que isso acontece? Porque eu tenho uma decadência, né, da ideia da política, da democracia, da participação do homem social. Então, aquela ideia do homem social ela foi se perdendo. Então, eu busco, né, na verdade, eu volto agora para olhar para a parte individual. Então, eu olho para aqui, para mim, para minha vida. Como é que eu vou ter uma vida feliz? Aí você diz, pô, Rafa, essa é a aula que eu quero. Eu quero aprender a ser feliz, né? Todo mundo quer aprender a ser feliz. Então, os caras, ele traz pra gente e diz assim, olha, velho, tu funciona desse jeito, tu vai ser feliz. Só que aí a gente tem que entender o que é felicidade, né? Então, felicidade é uma coisa variante, né? A felicidade, ela não é a mesma para todo mundo. Talvez esse seja um grande problema. Porém, a gente tem escolas atuais que é muito caracterizada por segmentos de algumas questões, alguns pontos, seja epicuristas, seja estoicistas, seja cinistas, tá? Então, é um momento onde eu vou ter uma influência muito grande em diversas áreas, não só dentro da filosofia, tá? Mas, Rafa, quais são essas escolas? O Enem aborda isso? Isso é uma coisa que eu penso, o Enem aborda a filosofia helenística, deixa eu pensar aqui. E não é que aborda, né? Basicamente, todo ano tem uma questãozinha ali de filosofia helenística. Né? O ano passado não teve, porque não teve nenhuma questão de filosofia grega. Mas basicamente tem todo ano ali uma filosofia helenística, isso, aquilo, outro. Pô, o que é que eu preciso aprender nisso? Você precisa se situar nas principais, né, escolas helenísticas. Tem algumas, tem várias, mas geralmente quando tu pega um livro e tal, vai estar trabalhando entre 4 ou 5, né? E eu vou trazer aqui 4 para vocês, para a gente falar de uma forma bem rapidinha, de uma forma bem dinâmica, para a gente entender, tá? E você não precisa entender com a profundidade, né? Porque o Enem ele vai mais na perspectiva do funcionamento geral dessa escola helenística. Então, quais são essas escolas helenísticas que a gente vai falar? Tá, eu tenho essas 4 aqui. Então, olha para elas, tá? Tá olhando direitinho? Olhou direitinho mesmo? Epicurismo, estoicismo, ceticismo e cinismo. Tá? Essas são as 4 principais escolas. Talvez eu poderia botar aqui o ecletismo, tá? Como uma escola também muito importante, né? Mas o ecletismo é mais uma junção de todos os pensamentos, gerando um pensamento só. Então é uma coisa eclética, tá? A palavra ecletismo é a junção de tudo. Eu pego o que acho melhor de cada uma, junto e crio a minha, tá? E essas escolas, Rafa, o que é que a gente tem que lembrar? Lembra aí de uma coisa: ataraxia. Repete aí, Rafa, porque eu não consegui anotar. Ataraxia. Tá? Com X. Ataraxia. O que é a danada de ataraxia? Ataraxia quer dizer o quê? É viver sem preocupações físicas ou espirituais. O significado de você alcançar a ataraxia é o significado de você conseguir ser feliz. Como assim? É simples. Não tem como ser feliz preocupado. A única forma de eu ser feliz é eu tendo uma vida sem preocupação. Quando você está preocupado, você não consegue ficar feliz. Quando você está preocupado, você só consegue pensar no problema. Né? Mas tu tá preocupado lá e aí teus amigos chamam para uma festa e pô, tu vai para a festa, tá lá todo mundo animado e de repente bate a bad, né? Bate o problema na cabeça e tu morre, senta lá no cantinho, espera da hora para ir embora, porque você não consegue ser feliz. Para ser feliz, você tem que ter uma vida sem preocupação. Então, o que essa galera procura? A ataraxia. Como é que eu vou ter uma vida sem preocupação? Aí sim,
Para cada uma dessa escola, a vida sem preocupação é encontrada de uma forma diferente. Tá? Epicurismo. A vida, ela tem que ser feita a partir dos prazeres. Porque a única coisa que é importante na tua vida são os prazeres, tá? Esses prazeres, só que não são prazeres qualquer, não são prazeres aleatórios, não são prazeres exagerados, tá? A gente tem que lembrar disso. Eu não posso confundir, tá? O epicurismo, esse prazer moderado, tá? Por um hedonismo que seria a vida pelo prazer qualquer. Não. Eu preciso viver pelo prazer que é moderado e sereno, tá? Porque um prazer que não é moderado, sereno, é exagerado, ele não me cura a alma. Ele me traz mais dor para a alma, tá? Então o epicurismo ele diz, ó, tu vai ter que viver uma vida sem preocupação. E essa vida sem preocupação é você entender que você tem que viver por esses prazerzinhos seus, que são prazeres naturais, são prazeres necessários, tá? E tal. Seria basicamente o epicurismo nessa perspectiva. O estoicismo seria o contrário, né? O estoicismo vai dizer que tu tem que controlar as tuas paixões, tu não pode ceder a esses vícios, tem que controlar. É uma razão universal, tá? E essa razão universal é o entendimento e a aceitação pelo destino, coisa que o epicurismo não acredita. O que é que o estoico diz? Olha, para eu ter uma vida sem preocupação, eu preciso, como é que eu posso dizer? Eu preciso aceitar o destino como ele é. Porque quando eu não aceito o destino, eu fico preocupado. Tá? Então eu preciso aceitar esse destino. Então isso é um ponto muito importante na perspectiva do estoicismo. Tá? Aceitar o destino, ele me traz uma possibilidade de estar livre. Aceitar o destino, ele me traz a ideia de não estar preocupado. Estoicismo. Tá? O outro pensamento seria o cinismo. Cinismo é uma coisa que a gente vai, pô, é uma pessoa cínica, uma pessoa fuleira, né? Uma pessoa traiçoeira. Não, uma pessoa, o cinismo é o cínico, ele vem da tradução literal como vida de cão. Né? É tanto que o seu grande pensador, que é o Diógenes, né? Que é conhecido como Diógenes o cão. Qual a ideia do cinismo? Que a única forma de eu viver sem preocupação é eu viver essencialmente o eu. E o homem, ele é exatamente o que, Rafa? O homem é um animal. Então, eu tenho que viver através da minha vida natural e as necessidades naturais. Então, é uma galera que tem o impudor deliberado, né? Eles vão estar andando pelados pela Grécia, estão fazendo sexo em praça pública, estão fazendo suas necessidades fisiológicas em qualquer lugar. Eles não têm capacidade no entendimento de analisar se aquilo é bom ou ruim, se é perigo de morte ou não, tá? Porque é viver pela natureza. E eu tenho um ceticismo. O que seria o ceticismo? Ceticismo seria aquela ideia do cético, né? Aquele cara que tem aquela concepção de que ele não tem a possibilidade de encontrar o conhecimento. Tá? A base do ceticismo de Pio é entender que não tem como eu afirmar uma verdade absoluta. Não tem como eu dizer que uma coisa é uma coisa e sempre vai ser aquela coisa. Nenhum conhecimento é seguro. Tudo é incerto, tudo é questionável. Por que Pio diz isso, Rafa? Porque uma das viagens que ele faz com Alexandre para o Oriente, ele chega lá e percebe que tudo aquilo que a gente considerava como certo dentro da minha sociedade, dentro da nossa sociedade ocidental, lá é do contrário. Então, quem é que está certo? Né? Então, Pio ele vai dizer que eu tenho que encontrar esse processo de afasia, que seria essa não possibilidade de avaliar as coisas. Tá? E aí eu tenho uma vida despreocupada, porque eu não vou precisar mais avaliar nada. Então, basicamente, eu teria essas 4 escolas. Claro que se a gente fosse ver mais profundamente, a gente ia falar bem mais detalhado e tal. Então, qualquer dúvida, tu fala aí no comentário.
manda uma mensagem pra gente, manda lá no Instagram também, tá? Não esquece, tá? Se inscrever, ativar o sininho e tá atento aí todos os dias nas nossas aulas, gerando conteúdo aí para você ficar melhor, né, preparado aí para o Enem que está vindo, né, no nosso próximo ano, em janeiro, beleza? Beijão para vocês e até a próxima semana.